Bronca, muita bronca no Cruzeiro. O Troca de Passes vai trazer agora uma análise sobre a situação do clube, ainda assim também sobre a entrevista polêmica do Fernando Diniz ao final da partida, onde ele diz que todos sabiam, menos ele, dessa possível demissão que ainda não foi confirmada, mas possivelmente nas próximas horas será confirmada. Vamos colocar aqui na tela agora para a gente assistir juntos e reagir. E, claro, depois fazer nossos comentários. Só antes, claro, segue o nosso perfil, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Daqui a pouco a gente volta aqui para trazer mais detalhes também daquilo que a gente sabe, né? Vamos lá. E o Fernando Diniz já havia rumores durante essa semana de que Fernando Diniz, independentemente do resultado dessa última rodada, não permaneceria no comando do Cruzeiro para 2025. Lembrando que ele foi contratado aqui para o final do Brasileirão, mas já com contrato para o ano que vem, para fazer o trabalho todo do início de 2025, com pré-temporada, participando da montagem do time para o ano que vem. E essas notícias da demissão, né, da possível demissão do Fernando Diniz, tomaram conta da entrevista coletiva. Ele foi questionado sobre isso. Dê uma olhada. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu estou sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Matos me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim, muito vaga. Eu não posso admitir que uma pessoa me manda uma matéria numa quinta-feira, porque eu estou sabendo disso desde quinta-feira, vocês sabem disso. A Itatiaia sabe muito mais do que vai acontecer comigo do que eu não. Eu acho um desrespeito muito grande, mas muito grande. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui para trabalhar no Cruzeiro. Então, para mim, é um desrespeito. Desrespeito muito grande. Tá? Muito grande mesmo. Que não teve clareza nas coisas. Então, eu estou sabendo assim, eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira após Grêmio. Aí, na outra quinta-feira, eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta. Que foi vocês mesmo começaram a divulgar. Eu não acompanho vocês, não acompanho nada. Mas de tanto falar, com tanta riqueza de detalhes, chegou para mim, o Alexandre Matos falou uma conversa assim, conversa do muro. Se não acontecer nada, então está tudo certo. Mas eu sou homem para vir aqui e terminar. Eu nunca deixei um trabalho na minha vida. Eu sei daquilo que eu faço, das condições que eu tenho. Então o trabalho ele foi bem realizado e teve resultados ruins. Em algumas partidas nós jogamos mal. Poucas partidas jogamos mal. O trabalho do técnico é pelo que o time produz. Se fosse para fazer isso comigo, assim, eu devia ter me contratado, eu também não devia ter vindo, mas eu não me arrependo de fazer, porque eu fiz o certo. Eu vim para a instituição que eu queria vir, que eu tenho um respeito muito grande, joguei aqui e tinha muito mais coisa para fazer. Mas eu me sinto muito desrespeitado, e eu respeito as pessoas. Ninguém olhou no olho assim ou é assim, não teve isso. Teve uma conversa de muro. Mas já sabia. Eu não sou tonto, então quando vem esse tipo de coisa, estou no futebol há muito tempo, faz 40 anos que eu milito no meio do futebol. Então é isso que a gente tem que saber conviver. Aqui a imprensa sabe antes, os profissionais estão dentro, porque a gente vive mais para fora do que para dentro. Não é para dentro, não. O que é para dentro não vale. Vale só se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim, eu acho uma mediocridade viver assim. É muito medíocre ser isso. Eu luto a minha vida inteira por conta disso, eu não me resumo a placar final de partida. Eu não sou campeão da Libertadores, eu sou muito mais que campeão da Libertadores, eu sou uma pessoa. É isso que vocês tentam fazer com os jogadores. Tá aí Fernando Diniz revoltado, né, com as notícias. O Cruzeiro não confirmou oficialmente ainda a saída do Fernando Diniz, mas como ele próprio disse na entrevista, ele está sabendo desde quinta-feira, via imprensa, que está deixando o Cruzeiro. Para ele reagir dessa forma é porque ele está lendo o ambiente ao redor. Experiente do futebol, sabe como as coisas funcionam. Agora, é muito corajosa a entrevista, muito corajosa, porque o mercado, inclusive de treinadores, está cheio de técnicos que saem de clube demitido, acomodando a situação do dirigente para deixar a porta aberta. Mesmo quando são desrespeitados, mesmo quando se dá pouco tempo ao trabalho, mesmo quando não se dá as condições ideais, tem muita gente que, para continuar na ciranda... Saída de comum acordo. Comum acordo foi uma moda, bem lembrado, Jéssica, foi uma moda no futebol brasileiro, inclusive quando o regulamento limitava o número de demissões ou de pedidos de demissão. Os técnicos assinavam o comum acordo para acomodar a situação de dirigente. E outra coisa, a forma como o Cruzeiro foi conduzido, desde a venda da SAF do Ronaldo para o Pedrinho, mostra que SAF é apenas uma forma de organizar o clube. Porque o Cruzeiro é uma SAF hoje com os que por vezes mostra os mais antigos vícios do clube associativo, com o dirigente voluntário mandando, tomando decisões. Desde o vazamento do áudio, né?
como esses áudios, aliás, vazam no futebol, né? Vaza esse áudio com uma facilidade impressionante. Desde o vazamento do áudio, que para mim está na origem do início de uma enorme instabilidade, de um trabalho que seguia muito bem com o Seabra, que, aliás, foi premiado hoje, salvando a permanência do Bragantino, o trabalho que ele pegou curto para salvar no final, mas isso é uma outra etapa. O vazamento do áudio, é verdade que o time teve um declínio, mas a chegada dos reforços foi meio empurrada a fórceps depois daquela gravação de áudio, vai tentar, que claramente serviu para desestabilizar um trabalho, inclusive na relação com o elenco, porque o treinador fica em que situação? Se ele demora mais a entrada dos reforços, ele se indispõe com o patrão. Se ele, mesmo que ele entendesse que os reforços deviam entrar no time, ele se fragiliza com o elenco, porque parece que ele está respondendo ao que vem de fora. E agora essa condução do que aparentemente será uma saída do Fernando Diniz, embora não esteja ainda confirmada. Toda essa história do Cruzeiro esse ano, né? Me parece muito que o Pedrinho se envaideceu de toda a euforia da torcida em abraçá-lo, da torcida imaginando, e o torcedor pode pensar isso, né? Que teria um super time, e das contratações que o Cruzeiro fez no final do meio do ano, porque desde desse áudio vazado, da imposição dos jogadores entrarem, serem escalados, os jogadores contratados serem escalados num Cruzeiro que não fazia um futebol brilhante, mas fazia um futebol bem feito dentro de campo, era um bom trabalho do Seabra, tudo bem, vinha de 8 jogos com uma vitória só, mas era um Cruzeiro que competia, tinha organização defensiva, tinha criação. Naquele momento, o Matheus Pereira era um dos melhores meias do país, ele era pedido na seleção brasileira, é bom lembrar disso. Convocado. Tanto e tardiamente ele foi convocado, já era pedido antes, porque ele jogava muito bem, porque o Cruzeiro atacava muito bem no trabalho do Seabra. E aí, envaidecido por um Cruzeiro que decidiu de uma hora para outra, e aquilo era muito pouco para ele, resolveu colocar força para esses jogadores no elenco e culminou na saída do Seabra, porque o Seabra não era suficiente para as ambições que o Cruzeiro tinha. Aí o Cruzeiro vai atrás do Diniz. E todo mundo sabe que o trabalho do Diniz é merecedor de um bom tempo para ele poder desenvolver. E aí, a maneira como é conduzida essa saída do Diniz, se caso for confirmada pelo clube, mas a gente já percebe que sim, uma total falta de respeito com o Diniz. Então, o Cruzeiro é uma SAF com vícios antigos, que acredita ainda na magia do futebol, que o futebol é feito num estalar de dedos, você contrata 5, 6 jogadores, bota eles para jogar e o time vai responder, você contrata um treinador que tem uma ideia muito característica de jogo e ele em 5, 6 jogos vai fazer o futebol ser deslumbrante, é um modo de fazer futebol já ultrapassado, né? Mas o Cruzeiro, embora seja SAF, ainda aposta nisso. Pois é, acaba que o Cruzeiro, com essa campanha ruim no segundo turno, né, não conseguiu nem a classificação que parecia certa a Libertadores do ano que vem, né? O Cruzeiro termina na 9ª colocação, é o primeiro time fora da zona de classificação à fase inicial da Libertadores, aquela fase eliminatória. Nessa fase estarão Corinthians e Bahia. Então acaba por ser um ano muito decepcionante pelo que prometeu o primeiro turno, especialmente do Cruzeiro com o Seabra, antes da chegada dos reforços. Incrível como a chegada parece ter atrapalhado o Cruzeiro no campeonato. Tá aí, né? Momento de fúria do Diniz. Realmente, se isso for confirmado, eu acho que foi uma bola fora da diretoria do Alexandre Matos, de toda a comissão ali, parte técnica, né? Que cuida das contratações, que cuida realmente dessa organização do Cruzeiro. Mas a gente sabe que futebol é isso, futebol funciona dessa forma. A gente agora só tem que esperar, né, para ver quais serão os próximos passos. Muita especulação do mercado. Se o Diniz sair, né, você pode até estar assistindo esse vídeo já ter sido confirmado, mas até o momento não, né. Eu gosto de confirmar só quando o clube oficializa. Então, agora a gente tem que esperar. E eu acredito que também muitas especulações de treinadores vão surgir em breve, né? Mas claro, a gente vai acompanhar aqui. E que o Cruzeiro repense, né, esse ano 2024 para se potencializar ainda mais no ano 2025, porque vai ser muito importante e vai ser necessário. Se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do Cruzeirão. Vamos embora, abraços.